paz da parte do Senhor nosso Deus para todos quanto o amam. Quando somos desmoralizados, quando estamos desmoralizados. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículos 16 a 18, a palavra do Senhor diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. A palavra do Senhor diz isso. Apesar de enfrentarmos tribulações, de enfrentarmos muitas situações na vida, do diabo às vezes nos desmoralizar através dos seus ardis, das suas artimanhas, porque nada na vida é por acaso. Toda atitude do ser humano ruim, toda atitude ruim do ser humano é patrocinado por um espírito diabólico, por um espírito imundo. Para ver isso, aconteceu com Eva. A primeira atitude errada de um ser humano teve o patrocínio do próprio diabo, foi influenciado pelo próprio diabo. Então, todo homem desde lá para cá que pratica o mal, que pratica algum erro, é influenciado por algum espírito diabólico. Mesmo que essa pessoa não esteja possuída, mas sofre a influência dos espíritos diabólicos, de demônios, para fazer coisas que não são agradáveis a Deus. Ora, quando o diabo nos desmoraliza por causa das ações que nós praticamos, ou por causa daquilo que almejamos alcançar, mas as coisas estão difíceis, não desfaleçamos, não. E a palavra diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior se deteriore, fique cansado, mas o nosso interior se renova, contudo, de dia em dia. Como é que renovamos nosso interior de dia em dia? Pela busca da palavra, pela adoração a Deus. Ora, quando você é ferido, quando você é atingido, quando você é desmoralizado, e em meio a essa falta de forças, você adora a Deus, Deus renova as suas forças, Deus renova você, Deus renova-te com uma esperança nova e te incentiva a crer. É por isso que Paulo diz: a nossa momentânea tribulação, ele coloca essas coisas que são, podemos achar grandes, podemos achar demais para suportar, como leve e momentânea tribulação. E na verdade são leves e momentâneas tribulações que para nós produzem um peso de glória muito excelente, um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer o quê? Se nós suportarmos, se nós aguentarmos, em meio às tribulações, não desistirmos, continuarmos o nosso caminho e irmos para frente, estamos semeando para nós um peso de glória muito excelente, um peso eterno de glória muito excelente. Estamos construindo um caráter aprovado diante de Deus. Estamos a construir uma vida aprovada diante de Deus. Mais vale construir uma vida aprovada diante de Deus, porque em meio a essas situações, Ele mesmo nos socorrerá. Por isso que diz também: não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem, nós já as conhecemos. Nós já estamos cansados delas. Muitas delas nos sufocam, nos fazem sofrer, nos trazem coisas que não são agradáveis para nós. Nós já estamos cansados das coisas que se vêem. Tudo o que se vê é isto desde que o mundo é mundo até hoje. Então fitamos os olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, naquilo que é glorioso, naquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e não subiu a pensamento do homem. Nisso fitamos os olhos. Fitamos os olhos nas promessas de Deus. Mas é preciso também conhecer as promessas de Deus. Colocamos lá os nossos olhos, porque esperamos do Senhor uma força, uma vitória. Então, meu irmão, minha irmã, se estiver desmoralizado,
não lhe impedimos de ficar desmoralizado. Fique desmoralizado, porque faz parte da vida. Mas em meio a essa falta de forças, busque inspiração. Que essa falta de forças seja uma inspiração para adorar a Deus. Que essa falta de forças seja uma inspiração para ser fiel a Deus. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.